Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo neste domingo, né, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. E para esse jogo, o São Paulo pode ter vários desfalques. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falando de Lucas e Oscar, eu não sei se eu vou dar boas ou más notícias pro torcedor, viu, Michele? Porque, primeiro, o Lucas, Subeldia foi bem enfático, não sabe o prazo de retorno do jogador aí que é tão importante pro time tricolor. O Lucas que está fora de combate desde a semifinal contra o Palmeiras por conta de dores no joelho direito. Então já são mais de 25 dias aí, mais ou menos, que o Lucas está fora de combate, nem sequer está treinando com os companheiros. Agora, o Oscar, ele foi titular, jogou por 67 minutos, tanto ele quanto o Subeldia acabaram falando ali que era mais ou menos o que tinha sido planificado para ele, de 70 minutos mais ou menos, mas o Oscar voltou a sentir lesão. O Oscar havia ficado de fora do empate sem gols com o Sport por conta de dores na coxa. Ele voltou a sentir essa lesão, é uma lesão que não é de grande gravidade, mas que inspira cuidados. Então ele vai ser avaliado diariamente para saber se ele vai estar à disposição ou não no domingo contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, às 4 da tarde, pela segunda rodada do Brasileirão. Mas há uma tendência de que ele seja preservado, justamente pensando no jogo da semana que vem da Libertadores contra o Alianza Lima, tá certo? Então assim, o Subeldia vai ter que quebrar um pouco a cabeça para conseguir montar essa equipe sem o Lucas por mais um tempo e sem o Oscar talvez no final de semana. Há aí também uma expectativa para que o Lucas consiga jogar alguns minutos na Libertadores da semana que vem, tá certo? E assim, preocupa joelho, né, Paulo? Sim. Você tem a experiência para falar, 25 dias. 25 dias. Nesse momento, estou torcendo muito para que o departamento médico do São Paulo, com os profissionais competentes que lá tem, que o próprio Lucas possa reencontrar o caminho, assim como o Garro também do lado do Corinthians. Porque joelho é complicado, né, Paulo? Além de ser complicado, de repente pode ser um caso de cirurgia. 25 dias, talvez estão fazendo tratamento conservador para ver se vale a pena. Elimina a cirurgia. Porque uma cirurgia no joelho, você fica 8 meses parado. É isso aí. Então, é um jogador que faz falta ali pelo lado direito. O Cedric ali não é aquele jogador que é o Lucas. Então, as jogadas principais começam a sair pelo lado esquerdo com o Ferreirinha. É a estrela do time. O Oscar sempre cai ali pelo aquele lado. Então, o lado direito ali fica muito falho sem o Lucas. E se vocês fossem os dirigentes do São Paulo, vocês trocariam agora, neste momento, de treinador? Porque assim, é muito fácil falar quando perdeu, tem que trocar. Eu quero saber agora, hoje, vocês já iriam fazer a reunião com o Dorival, conversar e tirar o Zubeldia ou não? Ô, Mi, você sabe que eu sou contra esse negócio de ficar mudando de treinador. Sim. Eu sou contra, eu não gosto disso, até porque o treinador não perde sozinho. O treinador, muitas vezes, ele coloca ali para os atletas o que tem que fazer. Se os atletas não fazem aquilo que o treinador pediu para fazer, a culpa não é do treinador, são dos atletas. Então o Dorival hoje tem espaço em qualquer time. Em qualquer um que começar em terceira, quarta, Sobra pra quinta todo mundo. rodada, vamos pensar em Dorival. Agora eu não trocaria, não. O primeiro Da nome de lista. grandes É clubes isso aí, é o Da Dorival. lista. é o Dorival. E assim, futebol, as direções não trocam assim, não, eu quero, acho que é esse aqui, não. Tudo é resultado, Michele. Sim. É triste que seja assim, mas é né? assim. Eu gosto, por exemplo, eu gosto mais do Dorival, vou lá e troco. Não acontece assim, Michele. Então, eu acho que tem que ter tempo. O Zubeldia teve tempo e acho que está devendo. Mas, né, aí Deixa eu só você tem que falar. ter convicção no trabalho do treinador. Mas, Vessa, há um contraponto. Porque o senhor acertou o palpite. E você falou, esse time do Thaís aí é mole. Isso aí eu também ganho. Não foi isso que você falou, tô brincando. Mas você achou que o resultado foi normal, por exemplo. Foi normal porque eu entendo toda a história e eu sou um cara que sempre cultivo esse lance da história, dos jogos, dos tabus e tudo mais. Só que também existe um momento dos clubes. Então não é porque na década de 50 o São Paulo ia lá e sofria que agora ia acontecer isso. Eu também tento sempre ponderar. E quando eu vi esse retrospecto, tem alguma coisa que esse time, isso acontece com vários clubes, se portam melhor em casa do que fora de casa, tem uma coisa mais, joga mais no contra-ataque, se dá melhor, é característica. E por algum motivo esse time do Tadieres em casa a coisa não está acontecendo. Não é normal, com uma torcida dos caras que é bacana, né? Como o Arnaldo disse, 40 mil pessoas e tal, você ter 7 jogos e nenhuma vitória. 7 jogos como visitante e nenhuma é compreensível até.
Mas 7 em casa, com o seu torcedor. Pode ser campeonato argentino, pernambucano, baiano, pode ser o que você quiser. Na Arábia, 7 jogos em casa, você não ganhar com a sua torcida nenhum deles, tem alguma coisa ali. Eu imagino que hoje no G4 lá de Córdoba estão discutindo isso. O que acontece dentro de casa? Por que a gente não se comporta bem? Por que não consegue ganhar? Então, por isso que eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Outro motivo, o São Paulo está vindo com um time forte, a gente mostrou aqui na tela. Não é maratona, não é 300 desfalques. O time do São Paulo, nunca deixamos de falar aqui que ele bate de frente com qualquer um. O São Paulo do Zubeldia sabe controlar o adversário. Sobretudo os mais fortes. Sabe qual foi, na minha visão? Que eles eram Então, primeiro que foi a linha de 5 idêntica ao jogo contra o Palmeiras. Não controlado foi aquele contra o Botafogo, que ele é massacrado no primeiro tempo. E depois equilibra que no segundo. não encaixou taticamente, foi a linha de 5. Aliás, foi a primeira vez. Acho que vale a pena só que pode acontecer. Me permita, Martim, só a questão da questão defensiva, do controlar o adversário e sofrer poucos gols. Quanto ao Botafogo, boa lembrança no Engenhão, foi a linha de 5 com o Rafinha. Não funcionou até porque o Rafinha não consegue fazer o que o Cédric consegue fazer. Foi o que o Cédric, como é que ele... Se o adversário te cria uma dificuldade, vai o zagueiro para a lateral e o lateral faz a segunda linha, como o Cédric fez no Allianz e fez ontem, né? Para desespero dos comentaristas e jogadores que não entenderam como joga o Cédric, que é um jogador veterano, que é um jogador, mas que é um jogador inteligente taticamente de tomar as decisões certas. Lembra o Marcos Rocha, né? Exato, que não compromete nunca o time. Muitos anos de Europa, aquilo está na mente. Exatamente. Dele, né? Então, aí eu vou pegar o aspecto defensivo do trabalho do Zubeldia. Não no histórico do São Paulo. Eu vou esquecer a história do São Paulo na Argentina, do Telê, do Crespo, do Muricy. Só rapidinho, porque tem a ver com tática, e o Leonardo fala... o São Paulo em nenhum momento jogou na linha de 5, foi 4-4-2. Não. Me espanta você dizer que o São Paulo jogou com linha de 5. Tem uma diferença básica entre posição de origem e função em campo, diz aqui o Leonardo Felipe. O São Paulo começou o jogo na linha de 5 e foi se adaptando. E essa é a sacada, sobretudo quando você tem Ferrarese e Cédric, 2 jogadores inteligentes taticamente. No segundo tempo foi tempo todo linha de 4. No começo o São Paulo chegou a jogar em linha de 5 e depois foi se adaptando ao adversário. Mas são poucos que têm essa leitura, hein? Tem muito jogador que é burro pra caramba. Então, mas eu acho que as escolhas... as escolhas dele... Porque uma coisa é a linha de 5, entre aspas, com Wendel e Igor. E a outra coisa é a linha de 5 com Cédric e Enzo. Além da competitividade defensiva dos caras. Mas é só o aspecto defensivo do Zubeldia. O ano passado, o São Paulo sofreu 1 gol na Libertadores. 2 gols na Libertadores. O lá no Chile, no segundo jogo, e o do Botafogo, quando o Luiz Gustavo erra e o Almada com o Savarino faz aquela jogada no Morumbi que custou tanto ao São Paulo até empatar com o Calera. 2 gols na Libertadores apenas, foi a defesa menos vazada da Libertadores. Nesse jogo, ele não sofreu gols. Aliás, desde que ele, depois daquela turbulência de Brasília, que quase o custou dos 4 jogos em Brasília, quando o São Paulo não teve o mando de campo. Mas isso tudo, né, Massini, vai ficando. Isso tudo vai ficando. O São Paulo não jogou em Brasília por causa do Zubeldia, né? Mas Brasília custou ao São Paulo, quase custou ao São Paulo o ano. Agora os analistas repetem para talvez dormirem mais tranquilos, sem conflitos, é a questão da base, inimigo da base. Então, a última vez que eu vou falar sobre isso, porque isso me cansa de uma forma absurda. Bem-vindo. Vamos lá. A base do São Paulo. Quem comanda a transição da base para o profissional não é o técnico do São Paulo. É o coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, que tem, em relação à base, muito conhecimento. Ele trabalhou na base do São Paulo e como profissional do São Paulo durante muito tempo. E ele foi revelado no São Paulo, Muricy, com a Copa Comebol, só com garotos. Certo? Enquanto o Telê fazia o seu ocaso como técnico principal, perdendo o tricampeonato para o Vélez. A partir do momento que o Muricy volta ao São Paulo, já com Cutia, o aproveitamento, inclusive de Oscar, Lucas, que estavam ali naquele período, o Oscar já tinha jogado.
uma partida de Libertadores, o moleque entrado uma vez pelo São Paulo, uma partida lá atrás, antes de abandonar o clube. O aproveitamento da base, na época, por Muricy Ramalho, era muito parcimonioso. A frase que ficou cunhada é: se o cara não tem condição de jogar na Bomboneira lotada, eu não vou colocar ele agora numa Libertadores. E foi assim que só o Breno jogou na base do São Paulo, da base para o profissional imediatamente. Então, quem comanda essa transição é o Muricy Ramalho, é a direção do São Paulo, que já teve sob sua tutela o Crespo, o Rogério, o Dorival, o Carpini e o Zubeldia. O que aconteceu com a base do São Paulo de diferente? E era uma grande questão nos últimos tempos. A base do São Paulo não revelou para vender e não ganhava mais nem para o ímpar na base. A base do São Paulo, em outubro do ano passado, estava destruída e já tinha a ideia do Casares formar uma parceria para reformular o conceito da base do São Paulo e não mais formar o jogador desde bebê e fazer como o Palmeiras faz. Angariar parceiros, investimento para poder contratar um jogador já de primeiro contrato, já formado, minimamente formado, 16 anos, por exemplo. Isso já tinha lá atrás. E aí teve uma mudança interessante de comando técnico. O Alain Barcelos saiu do Sub-17 para o Sub-20. O time que era o último colocado no Brasileiro Sub-20 em outubro, não se classificou para as finais do Sub-20, ganhou uma Supercopa para o Palmeiras, Copa do Brasil, no Morumbi com 15 mil pessoas, numa segunda-feira à noite, numa noite encantada de virada, aqueles jogos. O Palmeiras deu uma moscada, 3-2, o jogo de base não tem definição, né? O Palmeiras achou que já tinha vencido 2-0, o São Paulo virou o jogo que o Rian abriu. E ganhou a Copa São Paulo. É aí que tá. O que aconteceu no início desse ano, que justifica lá segundo os especialistas, o Zubeldia não gosta da base. O Zubeldia acabou o ano e já sabendo que iam sair 18, iam chegar a 4, na verdade chegaram 2, né? Estados Unidos só tinham 2, só tinha o Oscar e o Enzo, que chegou direto da Argentina. Na verdade, o Zubeldia foi no avião com um reforço, o Oscar. O Enzo chegou durante, o Wendel e o Cedric chegaram depois. Ele disse que gostaria de trabalhar na pré-temporada com Rian, com Matheus Alves, com Lucas Ferreira, na pré-temporada para incorporá-los ao time. A direção do São Paulo, Muricy Ramalho, Belmonte, não, eu quero esses jogadores na copinha. Eu quero que esses jogadores joguem e possivelmente vençam a copinha. E eu não estou discordando, hein? Porque eu acho que isso pode dar a eles outro tipo de lastro. Confiança, respaldo com o torcedor. E claro que pro dirigente nós voltamos a ganhar a copinha. Né? Tem esse. Agora, essa decisão atrasa a incorporação desses jogadores ao time profissional. É óbvio. Então eles não fizeram a pré-temporada com os profissionais, eles não treinaram com o Caleri e com o Arboleda, eles não participaram de nenhum jogo com o Oscar, e aí eles são campeões da Copa São Paulo. Como é que é a Copa São Paulo, Vessone, na base? A temporada da base começa lá em março e termina com a Copa São Paulo. Então eles jogaram 500 partidas em 24 horas, inclusive uma pelos profissionais. Tem que dar férias depois para os caras. Normalmente. Eles chegaram no Paulista arrebentados, né? E inebriados, e confiantes, e entusiasmados. Então, não era uma incorporação tão simples e imediata no Paulista. Sabe por que não coloca no estadual, que é mais fácil? É mais fácil para jogar para a torcida, e não especialmente para o moleque. Hoje você vê, quando entraram Alves e Ferreira contra o Sport, que ele já sabe exatamente o que fazer. O Alves sabe onde o Oscar e o Luciano jogam, o que o time precisa. O Lucas Ferreira sabe, tanto que o São Paulo abriu mão do Eric agora no final. Então esses caras vão começar a jogar agora. O brasileiro é mais difícil. O São Paulo quis assim. E talvez se não tivesse acontecido o desastre de Brasília, eles pudessem já no final do Paulista terem mais minutos. Então não precisa ter esse desespero. E todos esses factoides são muito frágeis diante dos pontos positivos que o trabalho tem. E não é só porque ganhou do Talheres na ida, é porque a gente vem acompanhando. Por isso que eu fiz o recorte desde o jogo do São Bernardo. E, de novo, se ele toma essa atitude, e aí, de novo, toda vez que eu falo, o Alisson vai pro colo do Zubeldia. Isso até me deixa como se estivesse editando essa imagem. E se ele tem o respaldo dos jogadores a ponto de manter o Caleri,
barraram o Luciano, colocaram o fulano aqui, o fulano lá, deixa o cara trabalhar. Bom, agora, Massa, o que vem por aí, não é que o Zubeldia tá bonitão e agora vai tranquilo. Tem o Galo no fim de semana pelo Brasileiro fora de casa. Se perder bem perdido, já volta umas 1000 casas, né? Inevitavelmente há um debate que é, de novo, discutir, com todos os motivos expostos aqui, por mim, pelo Vessa, pelo Arnaldo, se ele merece ou não ficar no cargo. Dane-se se ele perder do Atlético Mineiro. Acontece. Vai fazer o quê? Ele tem 4 caras top para colocar contra o Atlético Mineiro no banco, para entrar no intervalo, 1-0 para o Galo. Aí entre os 4, ou 2, ou 3, e os caras vão decidir o jogo. Não tem. O treinador vai fazer o que é possível. Se perder, dane-se. Mas não é muito assim, né? Ainda é porque está na segunda rodada. A hora que vier a tabela um pouquinho mais para baixo, você começa a olhar com um olhar muito diferente. Eu sei, entendo que não é assim, que não vai ser assim. Mas eu vou morrer tentando. Tentando mudar essa realidade. Porque se eu me render a isso, se eu me render a esta realidade, eu reconheço que ela é... que vocês me colocam o pé no chão toda vez aqui. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vencer na estreia da Libertadores, jogando fora de casa o Talheres, o São Paulo agora se prepara para jogar também fora de casa, mas pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Atlético Mineiro no domingo. E é muito importante o São Paulo tentar fazer pontos nesse jogo, já que no primeiro jogo contra o Sport, jogando em casa, o São Paulo apenas empatou. E eu discordo, né, totalmente de alguns comentaristas em alguns pontos. Quando o São Paulo ganha, né, como foi o caso agora contra o Talheres, não é culpa dos jogadores, de nada. É só do Zubeldia, porque armou o time perfeito, tirou o Luciano do time, colocou o Cedric ali, aí o São Paulo jogou não sei o quê, sendo que o São Paulo não fez um bom jogo contra o Talheres. Mas claro, o importante foi sim a vitória, né, jogando fora de casa, foi um resultado muito bom. Mas quando o São Paulo perde, aí a culpa não é do Zubeldia, é do presidente do São Paulo, que vendeu vários jogadores, emprestou, por culpa do elenco, que agora saiu vários jogadores, que nem eu já falei, né, galera? Vários desses jogadores que saíram não vão fazer muita falta. Então, quando o São Paulo perde, a culpa é do elenco. Que nem foi em Brasília agora, né, recentemente, quando o São Paulo tomou 3 gols do Velo Clube. Empatou por 3-3, perdeu para o Inter de Limeira com um jogador a mais. E esses comentaristas agora falam que o São Paulo não se classificou com mais pontos no Campeonato Paulista por culpa do presidente que mandou o jogo em Brasília, que não sei o que. Galera, tomar 3 gols do Velo Clube e perder para o Inter de Limeira com um jogador a mais, pode ser jogando em Brasília, pode ser jogando em São Paulo, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. O São Paulo tem a obrigação de vencer esses dois times com o elenco que tem. Então, várias desculpas, né, pessoal? Agora é a base. Quando o Zubeldia não coloca a base para jogar, a culpa é do Muricy, é porque os jogadores não teve férias no Campeonato Paulista, depois da Copa de São Paulo, por isso que não jogou no Campeonato Paulista, que eles estavam muito jovens ainda, tem que dar tempo. Mas quando eles começarem a jogar agora... E vai se destacar, né, pessoal? O Ferreira, o Alves, o Rian Francisco, na minha opinião, quando começar a jogar, vai jogar muito. Aí quando esses jogadores começarem a jogar bem, aí a torcida não é porque a torcida tem razão, é porque o Zubeldia preparou eles, deu tempo para eles, que não sei o quê. Então eles nunca assumem quando a culpa é do Zubeldia. E não dá para entender. Na minha opinião, o Zubeldia treina muito mal o time, já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado. Esse ano do Campeonato Paulista, teve 20 dias recentemente para treinar a equipe e o São Paulo não evoluiu. A gente viu contra o Sport, né, no empate por 0-0. Contra o Talheres, né, pessoal, estava se encaminhando também para um 0-0. O São Paulo não fez um bom jogo, mas que nem eu falei, o importante foi sim a vitória. Mas o São Paulo não vem jogando bem. E o Tricolor, né, está muito próximo de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis. Segundo Jorge Nicola, o empresário já dá como certo, né, futura parceria com o São Paulo. Algumas fontes falam que ele vai investir cerca de 600 milhões de reais no São Paulo, outras falam que é cerca de 350 milhões.
Ainda a gente não sabe, né, pessoal? Mas deve ser um contrato aí de 10 anos. E o São Paulo vai ficar com boa parte, né, pessoal, dessas futuras vendas e vai se tornar a melhor base do Brasil nos próximos anos. Na minha opinião, é um ótimo negócio, já que a base, né, pessoal, ajuda muito o clube a pagar suas dívidas. A gente viu o Flamengo antigamente vendendo o Paquetá, o Vinícius Júnior e o Renier, altas vendas, que ajudou muito o Flamengo chegar no patamar que está hoje. E o Palmeiras recentemente vendeu o Endrick, o Estevão, o Vitor Reis. Agora a gente está vendo o Palmeiras investindo bastante também no time. Então, se o São Paulo quer pagar suas dívidas, quer ter um time competitivo, muito se passa pela base. Então, na minha opinião, é um ótimo negócio essa notícia dessa futura parceria. E após vencer na estreia da Libertadores, o São Paulo volta a campo agora neste domingo, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o Zubeldia não deve contar nem com o Lucas Moura e nem com o Oscar. Depois, na quinta-feira, dia 10, o São Paulo joga em casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Depois tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai jogar em casa contra o Cruzeiro no dia 13. Depois vai jogar fora de casa contra o Botafogo no dia 17. E depois tem um clássico pela frente. Joga em casa contra o Santos no dia 20. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.